Então, isso é uma trajetória. Aí, se vier outra pessoa e sair daqui para cá, tá? Percorreu o mesmo caminho, mas é outro trajeto, tá? Ou seja, o conjunto de pontos é o mesmo, tá? Mas na integral de linha, a gente leva em consideração a forma em que a curva é descrita, tá? Quando você tem uma circunferência, ela pode ser orientada no sentido anti-horário, tá? E no sentido horário. Opa, cadê a seta? Não saiu. São duas orientações possíveis para a circunferência, certo? Então, cada orientação lhe dá uma função. O que significa que você tem o mesmo conjunto de pontos, tá? Tá certo? Aqui a circunferência está bem bonitinha, tá certo? Mas as integrais, elas vão depender dessa orientação. Aí, por isso, antes de definir integral, a gente está falando aqui na questão de orientação. Agora, não é uma orientação maluca, tá? Não é um doido. Corre daqui até aqui. Quer vir para cá? Mas eu digo, não, vou voltar. Eu vou de novo, tá? Entenderam? É uma orientação que ela vai sem voltar, tá certo? Tá vendo? É isso que a gente está dizendo aqui, tá certo? Isso é que significa orientação da curva. Uma curva orientada, tá? Não é aquela que, digamos que eu quero caminhar aqui em torno da origem executando uma circunferência, tá? Aí essa trajetória está orientada para mim no sentido em que a gente chama de orientado aqui, é se eu vou correndo para cá, tá? E não volto, tá certo? Eu posso até diminuir de velocidade na minha corrida, tá? Tá certo? Mas eu não volto. Eu vou sempre seguindo a mesma orientação. Se eu fizer isso, o contrário, para chegar no mesmo ponto, é outra função que vai lhe dar o mesmo conjunto de pontos. Tá certo? É isso que está se aprendendo aqui, certo? Tá vendo? Aí temos aqui, tá, os casos de orientação, tá? E aqui, ó, essa leniscata aqui. Você vem, tá? Olha, bem aqui você poderia dizer, não, eu quero ir para cá, em vez de ir aqui por baixo, eu vou por aqui por cima. Não. Aí você teria um cantinho aqui, tá? E a reta tangente ia dar aquele pulo do gato, tá? Do gato não, do leão, tá? Isso não serve para o cálculo integral, tá? Não serve, tá? Certo? Aqui está o conceito de continuidade, gente, que vocês começaram estudando lá no cálculo 1. Tá? Ele foi colocado lá para construir um futuro, tá? Tá certo? Normalmente, as coisas que não são contínuas são difíceis de se calcular, de se trabalhar, de se avaliar, tá? Graças a Deus, gente, quase tudo na natureza é contínuo, tá? Tá vendo? Tudo é contínuo. Variação de temperatura, tá? Propagação de ondas eletromagnéticas, tá certo? O deslocamento de um fluido dentro de uma tubulação, tudo é contínuo, tá? Tem casos descontínuos? Tem, tá? É. Bem, mas a maioria da prática é tudo contínuo, tá? É, um pássaro que vai executar um voo, tá? Tá certo? Um gavião, ele vai lá em cima e de repente quebra o pescoço e não, ele vai aquele voo suave, né? Muda de trajetória, fica brincando no espaço, tá? Mas é uma continuidade da coisa mais linda do mundo, um gavião voando, certo? Tudo isso é contínuo, tá? Tá vendo? O que é que não é contínuo que revolucionou as telecomunicações? O digital, né, gente? Mas se você souber que você recebe digital no seu celular, mas ele transfere para analógico para você poder ouvir e ver,
tá? Tá vendo? Aí não se chamaria o celular ou a televisão de digital, tá? Porque o digital é só para transporte, tá? Tá vendo? Quando você vê uma imagem de televisão de qualquer lugar do mundo, ela entra analógica, tá? Aí tem um conversor que, para efeito de transporte do sinal, tá? Ele é transformado em digital. O digital ele é todo quebrado, gente. Todo quebrado. Ele é só 0, 1, tá? Aí é que entra a aplicação da matemática binária que vocês já estudaram. Se não fosse o sistema numérico de base 2, que vocês já estudaram, quem é o cara fundamental que foi que descobriu o sistema de base 2, gente? Quem foi? Eu estudei isso outro dia, tá? Quem foi o sistema binário? Diz aí, Benedito, Rafael, para me lembrar, tá? Todo número a gente escreve usando 0, 1, tá? Não existia televisão digital, né? O celular digital, não existia nada, tá? Mas o digital, ele caminha no espaço, tá? Não perde, não sofre ruído, tá? Não acontece nada. Mas ele é recebido no seu celular e transformado em analógico, tá? É por isso que sai essa perfeição de imagem, tá certo? E a perfeição do que a pessoa falou e você escuta, tá? Né? Pronto, mas o descontínuo também tem o seu valor, porque se não fosse ele, não, o sistema digital não teria a sua aplicação, tá? Do sistema binário, tá? Que ele é 0 e 1, 0 e 1. Faça o gráfico de uma função que para 0 é uma coisa e para 1 um determinado intervalo é 0, do outro intervalo é 1, aí depois é 0, depois é 1, né? Aí é pulo para caramba, né? Pula de 0 para 1, de 1 para 0, tá? Esse é o digital, tá? Né? Aí o sistema binário, tá? Tudo que tá, se não fosse isso, não existia celular, não existia televisão digital, não existia nada disso, tá? Muito bem, voltamos para cá, né? Voltamos para cá do nosso caso. Aí tem quando as curvas são fechadas, não tem laço, tá? Assim como esse aqui, tá? Por exemplo, uma circunferência, uma elipse, certo? Aí você fala em orientação negativa e orientação positiva, tá? Isso aqui, você pode falar em orientação positiva e negativa por uma parábola, por uma cossenoide, senoide, né? Não, ela não é fechada, tá? Tá certo? Mas no caso particular do, digamos, ou isso aqui, gente, é um triângulo, tá? Aqui é minha, um triângulo, só eu não vou apagar aqui para não estar trabalhando. O triângulo só o polígono, é uma linha fechada, tá? Esqueça esse lado aqui, tá? Risquei, tá bom? Né? Aí, isso aqui tem orientação positiva e orientação negativa, tá? Tá vendo? Tudo bem, aí usa-se esse termo positivo e esse termo negativo. Para esse laço, não, tá? Tá? Porque aqui você vê assim, tá? Ora você, se fosse olhar só os pedacinhos do laço, tá certo? Ora você seria de um lado, digamos só esse, ora você estaria aqui no sentido horário, passou para cá já era anti-horário, tá? E essa questão de positivo e negativo tem a ver, tá, com a analogia do relógio de ponteiros, tá? Tá vendo? Os primeiros relógios que surgiram, acho que foram o relógio de ponteiro. Agora tem o relógio digital, que aparece o valor da hora, tá? Tá vendo?
Aí vê esse conceito de orientação positiva e orientação negativa, tá? Mas para cá não vale, para cá não vale, para cá não vale, pra cá. Só quando é fechado, tá? Aí você tem, por exemplo, aqui fechado e sem autointerseção, tá? Como aparece aqui e aqui, tá? Só cada pedacinho desse aqui, tudo bem, tá? Eu poderia orientar negativamente, mas ela toda não, tá? Ela toda não. Só esse pedacinho aqui eu poderia orientar negativamente ou positivamente. Aí por isso a gente vai nos casos mais conhecidos, tá? Um triângulo, uma circunferência, uma elipse, tá? Posso orientar a circunferência positivamente e negativamente? Posso. O que é a orientação positiva? É a mesma que a gente traz lá do ensino médio, quando a gente estudou a circunferência, tá, gente? Né? O sentido positivo da circunferência é aquele contrário, né, ao deslocamento do ponteiro do relógio, né? De um relógio de ponteiros, tá? É. E a orientação negativa é a que acompanha os ponteiros, né? Eu não sei para que isso, tá? Isso é convenção, ficou assim, tá assim em toda parte, e a gente não vai considerar porque a gente não concorda com isso, né? A mesma coisa para a elipse, tá? Orientação negativa, tá? E orientação positiva que não aparece aqui. Eu orientei esta positiva e esta negativa. Num triângulozinho, orientação positiva, tá? Ó, caminha para cá, depois para cá, não volta, tá, gente? Essa orientação aqui não tem esse privilégio de estar indo e voltando. Vai e volta. Pronto, aí a gente pegou e deu um exemplo resolvido aqui. Aí tem o que você vai integrar sobre curva, gente? Não é mais que você vai integrar sobre curva, mostrar que. Ah, não estou me integrando, estou em parametrização, tá? E aqui a gente vai dar um treino em parametrização, tá? Olha, nós pegamos aqui duas funções da reta no R2, da reta no R2, tá? E essas aqui já são as equações paramétricas, tá? Tá certo? Dessa curva. No plano, você tem a equação cartesiana e tem agora o que a gente chama de parametrização, tá? Olha, esse U que está aqui é o x, e esse U2 que está aqui é o y. Esse menos t que está aqui é o x, e esse T2 é o y. Como sempre, o x é o primeiro elemento do pai e o y é o segundo. Como é que a gente vai obter a imagem do intervalo de menos 2 até 2 através dessa função? Aí a gente pega e elimina o U e passa a ter a relação com x e y, tá? Para a gente usar aquele conhecimento que a gente tem desde o cálculo diferencial 1, tá? Se for assim, é uma coisa nova, mas se for uma relação entre x e y, eu sei fazer o gráfico, tá? Tá vendo? Então é o que se faz, a gente chama o x a primeira componente e o y a segunda, tá? Aí relaciona os dois, tá? Pega o U de um e substitui no outro. Aqui, ó, o U já estava sendo igual a x, eu peguei e substituí aqui. Aí deu y igual a x2, tá? Ou seja, a imagem desse intervalo aqui, ele é um par ordenado xy que satisfaz essa equação aqui. Isso aqui é uma parábola. Olha aqui, ó, como eu sou esperto, tá? A parábola não é nossa amiga, não é nossa conhecida, tá? Tá certo? Aí eu pego a parábola limitando o valor de x, limitando x significa limitar u. Limitar u significa limitar x. Ora, como o x é igual a u, então eu quero essa parábola com o x variando de menos 2 até 2. É o que está aqui, tá? Né? Desenho a parábola e limito, pego o pedacinho dela correspondente
a essa variação de x, aí eu tenho o que eu queria determinar. Faz a mesma coisa com essa outra função, tá? Aí é para mostrar que tem o mesmo conjunto de pontos. Você está vendo que são diferentes? A primeira coordenada aqui é U, a outra é menos T. Eu poderia ter colocado aqui G de U, menos U e U2, tá? Só para não fazer confusão com a mesma letra, tá? E quando a gente for para outras situações, tá certo? Isso pode causar uma certa confusão. Que essa variável aqui, U, eu mudei para T. Você poderia ter mudado para A, B, C, M, tá? R, o que você quiser, tá? Tá vendo? O importante é que você saiba que você está considerando isso aqui variável. Por coincidência, tá? O mesmo intervalo, tá? Mas é porque a gente queria, tá? Para dar o mesmo conjunto de pontos. Aí que a gente está tentando exemplificar aqui é que dá o mesmo conjunto, mas com orientações opostas, tá? Vamos para lá, que é para a gente ver isso. Você entendendo isso, gente? Acabou-se, tá? Ó, foi o que foi feito aqui, ó. Fiz o gráfico da parábola e esqueci parametrização, tá? E limitei ela com o x variando de menos 2 até 2. Aí deu isso aqui, tá? A orientação. Tanto a função f quanto a função g, vai dar esse mesmo conjunto de pontos. Agora, como é que eu sei a orientação dada por f e a orientação dada por g? Orientação significa um começo e um fim, tá? Se essa função aqui está definida como ela vai prestar para a gente, tá? Ela não vai definida de maneira que vem e volta, vem e volta, vem e volta, tá? Não é isso, tá? Não é isso, tá certo? Né? Tudo bem, quando você pega uma bola de borracha e joga de uma certa altura para bater no solo, ele bate e volta até, né? Mas isso, para se estudar isso, você teria que estudar por etapas. Etapa que ela vai e bate no chão. Etapa que ela vem, que ela vai e volta até uma certa altura e a força de gravidade vai fazer ela parar em algum momento, né? Pronto, as coisas não são estudadas assim de uma vez, mas a gente separa, tá? Separa em partes que a gente possa estudar. Não é assim, né? Você tem uma coisa muito pesada e não consegue carregar. O que é que eu faço para levantar um peso de 100 quilos? Aí você vai para o princípio de Arquimedes, né? Tá vendo? Ou usa alavanca, né? Ou usa rodanas, né? Você não estudar isso em física, tá vendo? Aí você se apodera, tá, de artifícios para você resolver aquele problema que você não estava conseguindo, tá? Né? Então, aqui, tá, é o que a gente pode fazer agora, nesse momento, e depois, se não puder com esta, faz com outra, tá? Aí, fazendo com um e com outro, você acaba fazendo completo, tá? Né? Então, isso aqui é o básico, né? Pronto, determinamos aqui a imagem do intervalo, não nos preocupamos com a orientação, e vimos que dá o mesmo conjunto de pontos, que é esse arco de parábola. E a orientação? A orientação tem a ver com onde começa o U ou o T e onde termina, tá? Aí, a função f, eu faço U igual a menos 2. Aí, como é que está f? Ela está orientada daqui para cá, não está? Vindo assim. Aí, eu botei aqui a setinha dizendo isso, tá? Não coloquei em cima da curva para não carregar aqui a curva, tá? Aí eu botei a orientação aqui de lado, tá? Veio, a imagem do menos 2 vai dar isso. A imagem do 2 vai dar isso. Tá? Ela veio daqui para cá, tá certo? Tá vendo? Agora, com essa outra função, quando você pegar a imagem do menos 2, vai dar aqui. E a imagem do 2 vai terminar aqui, tá? Tá vendo?
Então, a orientação pela função g está ao contrário, tá? Certo? Quando eu for fazer uma integral, que for usar essa parametrização, dá um valor. Quando eu for usar essa, dá outro valor. Aí eu vou adiantar para vocês, os valores são apenas simétricos, tá? Quando dá o valor com uma, com a outra dá menos. Aí o que, que a gente faz? Ora, quando a gente consegue uma parametrização, se não tivermos sorte, e foi a que estava com o sinal contrário, tá? Você não vai perder tempo em ir atrás da outra. Você pega, usa essa e só troca o valor. Aí eu já estou lá na frente, tá? Dizendo que vocês vão ver lá na frente. Tá bom? Aí vai ser assim, olha, aí aqui dá uma formulação, como você muda de orientação e não muda o conjunto de pontos, tá? Tá vendo? Aqui tem os exemplos, vamos para frente um pouquinho, tá? Você já deve ter lido, tá? Vendo? Aí, orientação. Aqui é a demonstração. Por que que muda a orientação? A orientação muda, gente, e a gente usa através da reta tangente. Quando você deriva as funções vetoriais, você obtém um vetor tangente à curva, não é isso? Estão lembrados? As funções vetoriais de uma variável. Aí você vê a reta tangente, ó, caminhando aqui, então isso significa a orientação da curva. Aí, se a função, a reta tangente caminha ao lado contrário, então a orientação está contrária, tá? Então, a gente usa duas funções aqui e mostra que o vetor tangente, ele segue uma trajetória, ele segue trajetórias diferentes, tá? Tá vendo? Voltando para cá, para 4, tá? Ó, como é que a gente consegue isso? A F tem uma orientação. Para a gente mudar a orientação, a gente consegue outra função g, né? Como é que se consegue outra função g de maneira que ela dê o mesmo conjunto de pontos e orientação contrária? A gente acha uma função alfa real de variável real, tá? De maneira que a composta, tá? A composta vai fazer aquele efeito contrário, tá? Né? Isso é que a ideia da demonstração, mas o que eu tô, essa ideia a gente leva para a prática, tá? Aí eu vou nos exemplos que é para a gente ganhar tempo, tá? Tá vendo? Aí, aqui está o exemplo, tá? Está o exemplo, tá vendo? O exemplo 2, determinar a parametrização da parábola, dada por y igual a x2 menos 2, com x de menos 2 até 2, usando a primeira coordenada como parâmetro, tá? Achar uma parametrização de C barra. C barra, gente, foi dito lá atrás, eu pulei, é a parametrização de C no sentido contrário, tá? Olha, aqui a gente está se acostumando com essas coisas novas, exatamente porque a gente vai usar na integral, tá? Tem livro que taca-lhe a integral logo no começo e a gente não se ambienta com o básico, tá? Tá vendo? Tem livros que faz isso, tá? Mas isso é um problema para você aprender a parte onde a gente quer chegar. Aí por isso a gente está do ABC, tá? Se você é muito bom, pode pular isso aqui, tá? Que você vai entender lá. Se você está com. Você não é muito bom, tá? Tá vendo? Gente, muito bom, eu não aconselho que ninguém seja, tá? Eu aconselho que seja apenas bom, moderado, tá? Esforçado, não tem ninguém ruim, gente. O ruim, que o pessoal chama de ruim, é aquele que não se esforça para aprender, tá? Qualquer coisa que a gente tem uma dificuldade, a gente insiste ali, insiste, persiste, tá? Procura base para aquilo, porque o entendimento não tem nada a ver com a inteligência da gente, tá? Se você é uma pessoa normal, você tem
inteligência, tá? E, às vezes, uma pequena dificuldade que eu encontro e o outro não encontra, não significa dizer que ela é mais inteligente do que eu, tá? Significa dizer que eu não captei no momento aquilo que ele captou. Aí o que que a gente vai atrás da... Eu vou captar, tá? Aí eu vou pensar um pouco, ver se está faltando uma parte básica, tá? Está faltando, não adianta correr, gente. Tá? Se você quiser correr numa velocidade acima do que você é capaz, você vai tropeçar e vai cair, tá? Matemática também é assim, tá? Passou por aqui, você tem muita coisa, passou rápido, não pegou, volta um pouquinho, tá? Que é como você querer apanhar uma fruta, tá? Que está alta e você não tem uma vara, tá? Você vai pular para alcançar se ela está muito alta. Não, você tem que ir pelo tronco, subir, chegar lá, pegar calmamente com a sua mão, tá? E ainda fica melhor a fruta, né? Do que apanhar com a vara, né? E aí você traz na mão, ela não fica magoada, né? Matemática é a mesma coisa, gente, mesma coisa. Tem que ter a base, tem que ter a base. Eu ainda digo, tá? Vocês não pegaram um bocado de aluno que diz assim, não gosto de matemática. Não existe isso, não, gente. O que existe é aluno que não sabe, tá? Alguma coisa que ele precisa para aprender aquilo. Aí ele não consegue aprender aquilo, ele não gosta, tá? Aquilo vai contra o interesse dele, tá? Tá vendo? E o que vai contra o interesse da gente, tá? A gente gosta do que vai a favor do nosso interesse. Não é assim? Tá? Olha, gente, eu não sou psicólogo, não. Tudo é coisa que eu vou tirando aí da vida, tá? Tá vendo? Se qualquer pai ou mãe tiver um filho que não gosta de matemática, tá? E ele tiver estudado esse ponto, ele resolve o problema dele, tá? Fazendo exatamente isso que eu estou dizendo, tá? Isso é o conselho, tá? Eu fiz isso a vida toda, tá? Eu tive minhas fases de dificuldade para estudar, coisas que eu não entendi, coisas que eu não tinha tempo para estudar. Eita, meu Deus do céu, eu fiz um bacharelado do diabo, tá? Ou, deixa esse animal para lá. Mas o que eu quero dizer é que eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Eu nem sei como eu estudava, tá? Mas é assim, tá? É assim. Tinha que arranjar tempo para olhar a parte básica e não podia correr feito doido e se atropelar, tá? Que quem corre feito doido se atropela, tá? Tropeça e dá com a cara no chão, tá? E não consegue. Pronto, voltando para cá, tá? A parábola, tá? Aí tá mandando usar a primeira variável, a primeira coordenada como parâmetro. Qual é a primeira coordenada? X. Você poderia usar a letra X, tá? E fazer aqui, ó, G de X, tá certo? Ou F de X, tá? Não tem nenhum problema, mas isso vai causar uma confusão aqui na imagem, porque a gente está acostumado a trabalhar na imagem no plano XY, tá? Tá certo? E coincidir aqui, porque eu pedi para usar a primeira coordenada como parâmetro, e se não pedisse isso, você usasse outra coisa, tá? Tá vendo? Então é melhor usar uma letra diferente do X. Aí você usa o U, usa T, tá? Normalmente aqui a gente está usando U e T, tá? Aí se você quiser uma terceira variável, use qualquer letra, use W, use V, tá? Lá na frente nós vamos usar no espaço U, V e W, tá? Para não usar X, Y, Z, tá certo? Então vai se acostumando enquanto com U e com V, tá? Certo? Pronto. Aí mandou fazer o X como parâmetro. Eu apenas disse, eu vou chamar X de U.
Se o x é igual a u, aí você substitui ele aqui e acha o y em função de u. Ou seja, x2 menos 2. Pronto, você já obteve a função de u, cujas coordenadas são dadas aqui em equações paramétricas, tá? A primeira componente é o u e a segunda é o 2 menos 2. E estão vendo o que eu fiz no exemplo resolvido 1? Eu fiz ao contrário, né? Passei chamando isso aqui de x, isso aqui de y, para a equação cartesiana. Aqui não, está pedindo para obter a parametrização. Você vai da equação cartesiana para a função vetorial, a parametrização, tá? Certo? Então, ó, na condição de a primeira coordenada ser parâmetro, está aqui. A segunda depende da primeira. Então, a segunda não pode ser o. Ela não é a primeira ao quadrado menos 2, então substitui aqui. Agora, como U é igual a x e tem o x variando de menos 2 até 2, e, gente, ó, aqui tá errado, era para botar o U, tá? Bem aqui, ó, tá vendo? Eu digitei errado, tá? Aí eu já vou corrigir meu texto que eu tenho aqui depois, tá? Coloca aí na anotação de vocês. Acredito que na aula deve estar o aqui, tá? Mas eu não sei, tá? Aí eu peguei e achei a parametrização aqui no sentido, ele vai daqui para cá. Uma parametrização no sentido contrário, tá? Como é que eu obtenho? No corolário 1 deu uma fórmula para você conseguir, tá? A função que vai parametrizar o mesmo conjunto de ponto F com o sinal contrário, aí lá eu disse, era A mais B menos T, tá? Se é a função de T. Aí, como o A é menos 2 e o B é T, então menos 2 mais 2 menos T. Simplificou aqui, menos 2 mais 2 dá zero, então deu menos T. Quanto é f de menos t? É só fazer u igual a menos t. Aqui, ó, onde você já havia resolvido. Então, u é menos t, e quando você substituir aqui o u por menos t, dá menos t ao quadrado menos 2. Ah, mas menos t ao quadrado é t ao quadrado, tá? E o u, tá? Lá na fórmula, o t ele tem a mesma variação do u, tá? Pode voltar para lá que vocês vão ler isso aí. Tá certo? Aí eu não coloquei aqui o exemplo proposto 2 no portfólio de vocês, que senão eu ia colocar muitas questões, tá? Para colocar só 5, eu tive que ir lá na frente, tá? Aí vamos avançando aqui, né? Posso 6, 7, tá vendo? Mais parametrização aqui para vocês fazerem, tá? Olha como é que se parametriza um segmento. Uma fórmulazinha aqui para você não esquentar a cabeça, tá? Quando você for parametrizar um triângulo, tá? Um retângulo, tá? Olha, para integral é uma beleza essa fórmula, tá? Toda integral vai ser de 0 até 1. Não é uma beleza substituir 1 e substituir 0, tá? Então essa fórmula ela é muito usada, tá? Aí você parametriza esse segmento, tá? Usando essa fórmula. Sempre contei de 0 até 1, tá? Quem é A? A é o ponto inicial, que é um par ordenado, que vai dar o vértice desse triângulo. Quem é B? Onde vai terminar o segmento, tá? Fez as continhas aqui, multiplicou por 1 menos T, T mais B, e somou, dá a parametrização, tá? Tá vendo? Aqui eu demonstrei de um modo geral, mas leve só a fórmula para você, tá? Leve só a fórmula para você. Aí uma integral sobre um triângulo, você teria que fazer 3 funçãozinhas, tá? 3 funções dessa aqui. Aí usa essa fórmula as 3 vezes. Integra sempre de 0 até 1 e vai somar para ter integral sobre retângulo.
É obrigado de 0 até 1? Não, no exemplo proposto 4, você pode mudar o parâmetro para qualquer valor de A e qualquer valor de B. Aí só é essa forma aqui, tá? Qual é melhor para usar? Esta ou esta? O que você fizer com esta, você faz com esta, tá? Então, só para você não pensar que é um privilégio, tá? Aqui, tá? Ela pode ser generalizada, tá? Mas não precisa usar essa aqui. Usou essa aqui só para segmentos, tá? Só para segmento. Parábola não. Parábola usa as equações paramétricas. Vamos para o 8. Pronto. Eixe, achar uma parametrização da pétala da rosácea no primeiro quadrante. Gente, tem que voltar para coordenadas polares, tá? Olhar, lá tem umas curvas. Eu sei, coordenadas polares a gente não passa assim tão rápido quanto coordenadas cartesianas. Por exemplo, você sabe o gráfico de y igual a x2, qualquer parábola. Mas uma rosácea já não é tão comum, mas você faz uma tabelinha, gente, daquelas mais comuns, tá? Rosácea, dá umas curvas bonitas, né? Dá laço, rosa de 4 pétalas, de 8, de 16, né? Tá vendo? Na prática, aparece, você precisa trabalhar com curvas que descrevem essas coisas, tá? Tá vendo? Uma folha, tá? É uma pétala, tá? Se você vai calcular a área de uma folha, tá? Tá certo? Coisas assim que você vai calcular, aí você vai precisar trabalhar com coisas cartesianas, fica muito difícil, tá? Vai trabalhar com coordenadas polares, tá? Tá vendo? Então, se você for passar disso aqui para coordenadas cartesianas, é complicadíssimo. É por isso que se estuda coordenadas polares, tá? Tá vendo? Mas você pode parametrizar essa curva aqui facilmente para fazer uma integral sobre ela, tá? Tá vendo? É muito fácil, tá? Isso não é coordenadas polares. Você não quer. O que você faz, tá? Primeiro determina o x e o y em coordenadas polares, de maneira que eles dependam desse r e desse θ aqui. Porque isso aqui, gente, são apenas a relação entre as coordenadas polares r e θ e as coordenadas cartesianas. Não tem nada relacionado aqui, certo? Aí eu não passo para parametrização, né, com o x e o y em função de um parâmetro, tá? Aí eu vou usar o θ como sendo parâmetro. Mas eu tenho que usar a relação entre θ e r, x e y. E particularizar esse r em função de θ, que é para me cair nessa curva, tá? Que está falando aqui o exercício, tá? Aí é simples, ó. Pego as coordenadas polares, que a gente já traz lá. Aí o que eu faço? Substituir o r aqui, ó, por 2 seno de θ. Aí eu fico com essa expressão. Substituo o r aqui, que o r é isso aqui, tá? Aí eu obtenho essa expressão. Aí eu tenho o x em função de θ. Esse é aquele t que aparecia nos exemplos anteriores, né? Então, x e y são as equações paramétricas dessa rosácea em coordenadas polares, tá? Somente a pétala é obtida com θ variando de 0 a π sobre 2. Como é que você olha essa... Você faz a figura você já tem aqui pescando lá na sua tabela, tá? Aí você sabe como foi que essa pétala foi descrita. Normalmente começa de θ igual a 0 e vai rodando até 2π sobre 2 dela completa, né? Tá vendo? Mas, como que ela no primeiro quadrante, aí você começa de 0 e vai aumentando θ até chegar em π sobre 2.
está resolvido. Então, essa curva aqui, que ficaria uma equação cartesiana complicada, tá? Tá certo? É parametrizada por f de θ. Você pode fazer isso aqui como seno t, tá? O x e o y que aparece aqui, né? E o θ de 0π/2. Aqui já dá outra curva, né? Vai passando, tá? Ó, no espaço. No espaço, gente, uma curva, ela pode ser dada com uma interseção de duas superfícies, tá? Aí, lá no cálculo diferencial 2, a gente falou sobre essas curvas, interseção de superfície, tá? E tem essa notação simplificada, que é um conjunto de pontos no espaço, tá vendo? Determinar a parametrização do arco da curva, do exemplo resolvido, 2 de 9,2. Isso aqui, eu não sei nem onde é que está isso aqui, tá? Não vou nem atrás, tá? Tá vendo? Mas lá no livro de vocês, se tiver esse problema aqui, tá? Eu devo ter escrito o que está dizendo aqui para vocês não terem que voltar para trás, tá? Mas olhando só por aqui, a gente vê, tá? Tá vendo? O que deu lá foi essa curva aqui, tá certo? Aí a gente pode usar o x como parâmetro. Aqui são três variáveis, ó. No espaço é x, y, z, tá? São duas superfícies. Uma que é dada por x2 mais z igual a 1, outra que é dada por y menos z igual a 0, tá? A interseção dessa superfície é que vai dar a curva, tá? Olha, gente, se vocês tivessem estudado bem o gráfico das equações no espaço, tá? Dava para saber o que é isso aqui, classificar o que é isso aqui. Isso aqui é uma superfície cilíndrica, tá? Tá certo? É uma informação que você tira para você ver, ter uma ideia da superfície. Por outro lado, gente, você pega o GeoGebra e joga isso aqui, tá? Lá, aí ele vai lhe dar o cilindro que eu estou dizendo, tá? Tá vendo? Isso você pega e repete o desenho. Ninguém vai exigir que você demonstre, tá? Escreva com detalhes como você obteve esse cilindro. É uma ideia da figura lá, tá? Isso aqui, gente, é uma equação de primeiro grau, é um plano, tá? Então, a minha figura é um cilindro em interseção com um plano. O que que dá uma interseção do cilindro com o plano? Só olhando o cilindro e olhando o plano. Faça os dois lá que o GeoGebra dá, tá? Agora, isso está usando o x como parâmetro. Isso significa que aquele meu t vai ser o x, tá? Aí eu substituo o x aqui por t. Isso aqui é 1, gente, não é t, tá? Tá certo? Aí foi o que eu fiz aqui, tá? Se eu substituir o x por t aqui, aí eu vou ter o valor de z, a terceira componente da parametrização, né? Aqui eu não posso obter y. Nesse cilindro aqui, nessa superfície, independe de y, tá? É por isso que é um cilindro, tá? Se vocês voltarem para lá, toda e qualquer figura, tá? Que no espaço que independe de uma variável, aqui independe de y, tá? Ela é uma superfície cilíndrica, tá? Aqui é um plano, tá? Mas um plano, tá? Ele é considerado uma superfície cilíndrica porque um plano é gerado por uma reta, tá? Tá certo? Aqui já não é um plano, é uma coisinha que vai se curvar. Eu acho que é uma coisa assim, tá? Tá vendo? A parábola faz assim, tá? Opa, tá? Uma reta aqui, tá? Aí fica uma coisa assim, parece uma calha, tá? Tá vendo? É minha prática, gente, é uma prática. Uma calha, tá vendo? Uma coisa assim, tá? Deixa eu desmanchar isso aqui. Não. Onde é que desmancha aqui? Pronto, achei aqui.
E o que apareceu aqui, meu Paulo? O vermelho que eu quero. Né? Aí faço no GeoGebra, tá? Se acostume a trabalhar no GeoGebra, gente. O GeoGebra é uma ferramenta poderosa para cálculo, tá? Precisa tudo, tá? Tudo que tem aí, basta um programa bom como o GeoGebra, além de ser grátis, tá? Evolui, que é uma beleza, tá? Ah, você não imagina o que era o GeoGebra quando eu comecei a estudar, nem existia, gente. Quando eu me tornei professor, saiu uma versão aí do GeoGebra e ninguém dava valor, não prestava para nada, tá? Hoje está uma coisa maravilhosa, tá? Tá vendo? Eu mesmo não pego outro, só pego ele quando eu preciso, tá? É. Tem tanta coisa, tá? No GeoGebra, né? Aí, pronto. Aí, isso aqui, tá? Agora a parametrização, eu tirei o valor de Z, Z é 1 menos x2, aí eu substituí aqui o x por t, tá? Uma vez que y é o quê? O y é igual a z, y é igual a z? Ih, gente, isso aqui não está certo não, tá? Não, o z está certo, tá? Agora o y é igual a z aqui, não é? Que y menos z é igual a zero. Então isso aqui está certo. Mas o y, gente, ele não é 1 menos t2, tá? Ah, isso aqui, o que é isto, meu pai do céu? O y ele é igual a t. Ah, não, peraí. O y é igual... Ah, tá legal. Vamos ver aqui. Vamos voltar para cá, tá? Você já tem um valor de z, que é 1 menos t2, né? Ah, tá certo, gente. Eu digo, era um erro grosseiríssimo, tá? Falta de entendimento, interpretação, tá? E uma vez que o y é igual a z daqui, tá? Então, eu pego e substituo o z, tá aqui. Aí o y vai ser igual a 1 menos t2, que é o mesmo z, né? Tá vendo? Então, eu já tenho x igual a t, y igual a 1 menos t2 e z igual a 1 menos t2, tá? Agora, o y só deu igual a z porque o y menos z é zero. Se fosse outra coisa, eu ia substituir o z, mas ia dar uma expressão diferente, né? Ora, eu achando x, y e z, eu achei a primeira coordenada da f, achei a segunda e achei a terceira. Ou seja, eu achei uma função de t, cuja imagem vai me dar a interseção desse cilindro com esse plano aqui, tá? Né? É uma parametrização, é o que está se dizendo aqui, né? Agora, deixa eu ver aqui. Ah, vai desse ponto para este, né? Tá vendo? Então, qual é o valor de t que vai desse ponto aqui? A gente vê facilmente aqui, tá? Olha, o x não é igual a 1, tá vendo? Então, eu já tenho o valor de x. Substituindo por 1 aqui o t, o x, aí eu obtenho o y, né? Que vai dar 1 menos 1, que dá 0, né? Tá certo? E como o y é igual a t, o t vai ser igual a 0. Ou seja, o primeiro ponto da curva ele é obtido com... o primeiro ponto da curva ele é obtido com 1, tá? Tá certo? O segundo ponto ele é obtido com 0, né? Tá certo? Mas esse parâmetro ele tem que crescer, gente. Ele não pode ir de 1 para 0. Ele tem que ir de 0 para 1. Porque a curva está indo desse ponto para este, tá? Veja que quando eu coloquei 1, obteve esse aqui. Quando eu coloquei 0, obteve esse aqui, tá? Exatamente. Como o parâmetro tem que crescer, ele vai de 0 para 1 e o menor valor é 0.
eu obtenho esse ponto aqui, que é o primeiro ponto, né? Lembre-se que tem que ter orientação, né? Quando eu coloco 1, ele vai para esse ponto aqui. Ou seja, essa parametrização aqui, ela é da curva de interseção, mas ela não vai de 1, 0, 0 para 0, 1, 1, tá? Ela é parametrização do conjunto de pontos, mas no sentido contrário, tá? No sentido contrário, tá certo? É exatamente o que está dizendo aqui. Essa função com t variando de 0 até 1 é uma parametrização do arco, ó, daqui para cá, né? Daqui para cá, né? Não é a que está pedindo, a que eu estou pedindo é daqui para cá, né? Daqui para cá. Aí o que, que a gente vai fazer? Vai esquentar a cabeça? Não. Usando a função mudança de orientação dada pelo corolário 1, lá tem a função, tá? Não tem página 369. Aqui é porque eu tirei do livro, tá? Aí o que, que a gente faz? A função g de t, olha aquele exemplo. Eu somo A mais B, ó, 0 mais 1, e subtraio pela variável da função, tá? É uma fórmula aqui, ó, daqui para cá, tá? Aí eu vou fazer as continhas aqui, tá? 0 mais 1 dá 1, então aqui fica 1 menos t. Aí eu vou, o que, que eu vou fazer para me achar f de 1 menos t? Aqui onde tem f, eu substituo t por 1 menos t. Ó, onde tem t, eu substituo por 1 menos t. Está aqui, né? Onde tem t aqui, eu substituo por 1 menos t. Aí fica 1 menos t ao quadrado. Simplificando, vai dar isso aqui, ó. 2t menos t2. Que vai ser o mesmo aqui na terceira componente. Aqui é porque eu dei um pulinho, tá? Já coloquei simplificado, tá? E o t? Mesmo usando essa formulazinha aqui, a variação do t é a mesma no caso anterior que me parametrizou no sentido contrário, tá? Pronto, aí eu consegui a parametrização no sentido contrário, tá certo? Entenderam aí? Ou seja, na realidade, eu nem precisava fazer os gráficos aqui para achar a curva, tá? Tá vendo? Mas se você quiser ter uma visualização, for um problema que para achar uma orientação, você quer ter. Pegue o GeoGebra e mande brasa lá, tá? Slide 9. Eu estou aqui Ah, não, é porque não, nós estamos no 3 ainda. Aqui já tem gente. 20,35, tá? Pronto, acabou a parametrização. Tem um bocado de exercíciozinho aqui. Eu não sei se tem algum no portfólio, tá? Aí vamos para. O que foi isso aqui, meu Deus? Tá, vamos para outro slide aqui. 10, tá? Ainda é daquele, suas respostas. 10. Acabou esse parágrafo, tá? Eu vou puxar outro aqui, o 5.2, tá? De novo, já vi a apresentação. Estou puxando aqui 5.2. Vamos ter que andar um pouquinho mais rápido para chegar no último, gente. Que é para a gente cumprir essa finalidade aqui. Está puxando, vai aparecer, viu? 5.2. Só para me dizer para vocês o que está aqui, mas ele está no 5.3. Olha, gente, parametrizou curva, nós vamos agora calcular a integral sobre curva parametrizada, tá? Tá vendo? Aí tem vários tipos de integral, tá certo? Tá certo? Tem integral de linha em relação ao comprimento de arco. Você sabe o que é o comprimento de arco? Aquele S, né? Tá certo? Aquilo é uma variável quando a sua curva, tá? Ela começa, mas é arbitrária onde ela termina, tá? Tá certo?
Aí o valor de S vai dar o comprimento da curva, mas é uma variável, tá? Aí a gente tem essa integral aqui, tá? Eu vou um pouquinho para frente, porque o meu exercício aqui é a integral de campo. O que que a gente integra sobre uma curva em relação ao comprimento de arco, tá? Tá aqui a definição dela, não vai se usar, nós vamos representar ela como uma integral definida, tá? Tá bem aqui no teorema, tá? É isso que a gente usa na prática. Aqui são as definições dela, tá? Então, a integral de uma função real, de duas ou três variáveis, em relação ao comprimento de arco, sobre uma curva, tá? É a integral que vai de A até B, G composta com f de t, módulo de f' de t, em relação a U. Quem é a F? A F é a parametrização da curva. Quem é o AB? É o intervalo que eu uso para obter a curva, tá? Quem é a F'? A derivada da F. Deriva a primeira componente e deriva a segunda, tá? O que é o módulo de um vetor? Raiz quadrada da soma das coordenadas dos componentes, certo? Vamos lá para um exemplo que é isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Aqui ainda não tem a demonstração da fórmula, tá? Vocês vão só usar. Ó, aqui está aqui, ó. Calcular a integral do x2 mais y2 em relação ao comprimento de arco sobre a curva C. Aí o mais fácil de todos dá a curva e diz a parametrização e diz o intervalo. Só substituir na fórmula, gente. Substituir x, a composta. O x é 2 mais 2 cosseno t e o y é 2 mais 2 seno t. Aí, para você obter aquela composição, você substitui o x e o y pelos valores dados aqui na parametrização, tá? Foi o que foi feito aqui, tá? O módulo da derivada, aí você vai derivar isso aqui e calcular o módulo. Que é a derivada de f de t? Derivada de 2 dá 0, derivada de 2 cosseno t dá menos 2 seno t, né? Vírgula, né? Derivada de 3 dá 0, derivada de 2 seno t dá 2 cosseno t. Esse é o f', né? Aí o que é o módulo do f'? A raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes da derivada. Isso vai dar 2, tá? É o 2 que é colocado aqui. É só calcular e botar, tá? Ó, aqui ele colocou. F' de t em módulo vai dar 2, tá? Raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor variável, tá? F' de t. Aí vocês sabem, né? O que é o módulo do vetor? É o comprimento dele, a distância dele até a origem. Aí como é que a gente calcula isso matematicamente? Raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas desse vetor. Aí, quando você deriva isso aqui é um vetor, tá? Só que ele tem componentes variáveis. Então, se faz aquilo que foi feito lá, tá? Dois exemplos aqui, tá? Aí pronto, substituiu. Aí você, ó, quando você substitui, gente, ó, você cai naquela integral que você estudou no cálculo da integral 1. Está aqui a função de uma variável e o intervalo de integração. Então, a integral em relação ao comprimento de arco, ele cai direto. Vocês já viram que tudo cai em integral definida? Tudo é integral integrada, é de função de duas variáveis, de função de três variáveis, é integral de linha, tudo cai naquela integral, tá? É. Aí você sabe por que o pessoal daqui não consegue aprender? Porque o cálculo aqui é cálculo diferencial integral ao mesmo tempo, tá? Quando eu fiz isso aqui, eu separei derivada só no lugar, integral só no lugar. Mas mesmo assim tem seu nível, tá? Tá vendo? Muito bem. Calculou x2 mais y2 dá isto. Resumiu, dá isso aqui, tá? Tá vendo?
Tá o quê? 17t. De onde é que saiu esse t, gente? De onde é que saiu esse t? Ah, não, aqui já está calculando a integral, né? Ó, integral de 0 a 2π, 17 mais 8 cosseno mais 12 seno dt. Integral de 17 em relação a dt, 17t, né? Integral de 8 cosseno de t. Integral do cosseno dá seno, né? 8 seno. Integral de mais 12 seno, tá? Integral do seno dá menos cosseno, né? Por isso deu menos 2. Calcula de 0 a 2π. Substitui isso aqui por 2π e subtrai substituindo por 0 vai dar 68π. Entendeu? Quando refizer isso aqui, você faz as entrelinhas, tá? Aqui tem outro, mas ainda não chegamos lá. Vamos no nosso... Deixa eu ver se eu chego lá, tá? Ainda não. Outro exemplo aqui. Segmentos, tá? Ó, usa aquela formulazinha de 0 até 1 para parametrizar segmentos, né? É exatamente o que a gente está usando aqui, tá? Entretanto, tá? Você pode usar a equação da reta que passa por 2 pontos e usar a equação cartesiana para parametrizar. Ou pode usar aquela lá, né? Vamos para frente aqui. Lá de 6. Aqui é um repeteco, né? Da parametrização, né? Segmento. Aqui continua, olha, se explora bastante, tá? Vendo? Olha, aqui tem uma aplicação muito boa em física, tá? Para se calcular a massa de um pedaço de arame, tá? Tá vendo? Massa de um pedaço de arame, de uma lâmina, tá? Tá certo? De um sólido, tá? No espaço, a gente calcula desde que a gente tenha a densidade, tá? Daquele sólido, tá? Isso é fácil de calcular, tá? Principalmente quando a densidade é constante. Então, quando você tem um arame, tá? Digamos que ele não tem a densidade constante. Então, ele é uma função do ponto em que o arame ocupa no espaço, tá? Tá vendo? Mas quando a densidade é constante, tá? Aí a massa do arame você obtém simplesmente integrando com relação ao comprimento de água. Ou massa do fio, tá? Aí eu estou dando um caso particular, né? Do arame, um fio elétrico, tá? Um cabo elétrico, tá? Que a espessura seria desprezível, tá? Digamos um fiozinho daquele... o fio, né? Cheio de fio, bem fininho, tá? Não um fio de 10 milímetros, né? De 20, tá? Um, um, um cabozinho bem fininho, tá? Que ele tem espessura desprezível, tá? Vamos para frente para eu ficar querendo me meter aqui, ó. Aqui acabou, só em relação ao comprimento de água, que tem... Você calcula também o centro de massa, tá? Momento de inércia do fio, tá? São aplicações de física, tá? Vamos para frente. O 9 é exercício. Estou querendo chegar lá na frente. Ainda é resposta, tá? Ixi! E acabou aqui, não chegou lá, é o 5,2, né? Pronto, eu vou carregar o 5,3, que ele já chega onde a gente está. Essa aqui é a parte básica e as outras integrais, tá certo? Então, o que que nós vimos? Parametrização, que você vai usar em todas as integrais de linha, né? Tá vendo? E não sei nem se vocês estão me escutando, que eu estou carregando, não sei se esse negócio aqui... Deixa para me falar quando chegar lá, tá? Voltou, está carregando, tá? Onde está o nosso exercício número 3, tá? Estou olhando aqui o tempo, tem que andar, tá no 5,3. Olha, aí eu estava dizendo, enquanto estava carregando aqui, não sei se vocês me escutaram, que nós vimos a parte básica, que é a parametrização, e um tipo de integral de linha, que é em relação ao comprimento de água. O exercício 3 do portfólio é a integral de campo vetorial, né?
A integral em relação ao comprimento de arco é de uma função real, tá? Aqui é integral de campo, tá? Não se faz integral de campo em relação ao comprimento de arco, somente de função real, tá? É uma ferramenta matemática, vocês viram lá, serve para calcular a massa de um fio, o centro de massa de um fio, tá? Digamos que você tem um arame todo enroladinho, tá? No plano ou no espaço? A gente vai ver aqui no espaço. Aí você quer de pendurar aquele arame num pontinho de maneira que ele fique na horizontal. Isso é centro de massa, tá? Você pode calcular usando a integral de linha em relação ao comprimento de arco, tá? Tá vendo? Então, isso tem centro de massa, momento de inércia, tá? O momento de inércia tem a ver com o giro, né, das coisas, né? Para calcular o que? Velocidade angular, né? E tudo mais, tá? Vamos deixar para lá. Muito bem. Aqui nós temos uma outra integral, a integral de campo sobre curva. Vai nos interessar somente, campo significa uma função que pega a imagem no espaço, que tem domínio no espaço e as imagens estão no próprio espaço dele, tá? Ou espaços de mesma dimensão, tá certo? Então, nós não temos campo do R2 no R3. Isso não é campo vetorial. Campo vetorial é do R2 para R2, do R3 para R3, R1000 para R1000, tá? Tá vendo? Aqui nós só vamos pegar 2 e 3, tá bom? Então, nós só vamos pegar as integrais de campo do R2 no R2, do R2 no R3. R2 no R2, sobre curvas no plano. R3 no R3, sobre curvas no espaço. Então, o nosso exercício aqui, número 3, a curva está no espaço, ela é a interseção de um cilindro com um plano, tá? Tá bom? Aí, aqui tem a definição da integral, tá? Do campo sobre a curva, tá? Eu não coloquei aqui P, XY ou XYZ para deixar o M aqui representando 2 ou 3, tá? Mas esse P pode ser XY ou XYZ. Se a curva for no plano, o M é 2, aí você tem P, XY. E a curva é do... Lembre-se lá da parametrização da reta no R2, né? Se o campo for de 3 variáveis, a sua curva está no R3. Tá? Aí o P é XYZ e a curva está no espaço, né? E a parametrização vai dar reta no R3. Tá? Aí aqui é o conceito geral, tá? Integrar um campo sobre uma curva, aí a gente usa essa notação aqui, tá? Não usa mais ds, nem dy, nem dx, tá? A gente pode usar aqui du, dv, dt, tá? Mas contanto que você signifique, tá? Que isso aqui é como se fosse um vetor, gente. Esse R é como se fosse um vetor, tá? Então, esse R ela é uma variável vetorial, tá? E por isso esse ponto aqui, ele é produto escalar, gente. Estão lembrados lá da álgebra linear, produto escalar? Tá? Então, isso aqui é um produto de vetores, é a integral do campo sobre uma curva, ela é a integral de um produto escalar de vetores, tá? Isso aqui é como se fosse um vetor cujo comprimento é tangente à curva, onde você vai integrar, e o dr, não, um vetor assim, tá? Eu vou já fazer essa figura. Você tem a curva C, aí você avalia esse campo sobre um ponto da curva, aí dá um vetor aí para qualquer lugar, apontando para qualquer lugar, que depende da expressão que define o campo e do ponto sobre a curva, tá? Agora, esse campo aqui, ele tem uma componente que é tangente e uma componente normal, não é? Tá certo?
todo vetor você pode decompor ele em duas componentes. Ou seja, em dois vetores que eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. E quem é esse vetor aqui? Ele é a soma desses dois aqui, tá? Tá vendo? Quando você somar um vetor, a soma não é diagonal do paralelogramo. Como esse ângulo aqui é 90, tá? Esse paralelogramo aqui ele é um retângulo, então ele vai ser a diagonal do retângulo cujos lados são dados pelas componentes tangente e normal. Aí o que essa definição está dizendo? Gente, a integral de um campo vetorial sobre uma curva é a integral dessa componente tangente, tá? Essa aqui que é o f de t. Em relação ao comprimento de arco. Agora, essas componentes, gente, elas são reais, tá? Elas são funções de duas variáveis na reta. Então, o que a gente tem aqui, o f índice t, essa componente tangente, tá? Ela é uma função real de duas ou três variáveis, ó, daquelas que eu falei ainda agora, daquela f minúsculo, tá? E você não já aprendeu a fazer integral de uma função real em relação ao comprimento de arco? Então, o que acrescenta aqui é calcular esse f de t quando ele dá do campo, tá? Ou seja, deu um campo que vai ser avaliado sobre a curva, você calcular a função que dá essa componente tangente, a função real. Integra ela com relação ao comprimento de arco sobre essa curva C. É claro que essa curva tem uma orientação. É da maneira que o campo vai caminhar aqui, tá? Vamos para frente que melhora a compreensão. Esse aqui era o quê? 2 ou 1? Vamos para o 2, né? Pronto, tá aqui. Aí tem livro, gente, que já define a integral de campo dessa maneira aqui, tá? Mas você não sabe, não tem um significado físico. Quando você vai aplicar, se definir diretamente para cá, o cara não entende a aplicação física disso aqui, tá? Não consegue entender. Só consegue entender se der aquela definição anterior. Mas tem livro que dá o pulo do gato, tá? Já define direto daqui para cá, tá? Aí, poxa, de onde saiu? Por que é assim, tá? Ninguém sabe dizer. O professor que só aprendeu dessa maneira, qualquer aluno de cálculo integral 2 enrola ele, tá? Porque ele não sabe de onde saiu isso aqui, gente, tá? Tem que ser definido daquela maneira. Definindo daquela maneira, aí você vai transformar a integral desse produto escalar, que é aquela integral em relação ao comprimento de arco, calculando a componente tangente, que é exatamente o produto escalar pelo vetor tangente à curva, tá? Tá vendo? E esse produto escalar, tá? Aí ele não tem um ds, tá? Aquele ds, ele é esse dt multiplicado por um certo incremento, tá? Tá vendo? Aí por isso aparece esse dt aqui, tá? Aí pronto, o que você tem aqui, o que é? O f' de t vezes dt, isso é a diferencial de t, de f de t. O que é a diferencial de qualquer função? A derivada vezes a diferencial da variável, tá? Tá certo? Aí você pode olhar aqui, fazendo esse produto escalar, ou pode olhar assim, tá? Calcula f e compõe com a parametrização. Calcula a diferencial de f de t. Isso é o f' de t vezes o dt. Vou fazer aqui na prática, tá? Calcular a integral desse campo sobre essa curva aqui. É um campo de duas variáveis sobre uma curva no plano, tá? O que se faz? F compõe com g de t, que é a parametrização, e faz o produto escalar com a diferencial de g de t.
Aí eu estou passando daqui para cá. Que é para não decorar isso aqui que é mais carregado, tá? O que é f aplicado a g de t? Ó, o x é t menos 1 e o y é t mais 2. Aí você substitui o x e o y aqui. Aí está feito aqui, ó. Substituir, simplifiquei aqui. Isso aqui tudo é o f composta com g de t. Substituir, simplificar, fazer aqui esse produto, depois somar, tá? E vai dar exatamente isso aqui. T3 menos T2 mais T menos 1, a primeira componente, e a segunda T2 mais 1. Agora, a diferencial da parametrização. Derivada de T menos 1, que dá 1, né? Não é isso? Derivada de T2 mais 1, que dá 2T. Mas lembre-se que aqui é a diferencial, por isso você tem que multiplicar pela diferencial da variável t, tá? Ó, fez o produto escalar aqui, isso que eu disse bem aqui, ó. Fez o produto escalar. Esse produto escalar aqui vai dar o quê? T3 menos T2 mais T menos 1 multiplicado por 1, né? Que a primeira componente daqui vezes a primeira, segunda vezes a segunda. Aí dá uma soma, simplificou, dá isso aqui. dt está aqui no lugarzinho D. Ó, caiu numa integral definida lá do cálculo integral 1. Integral de 3t2 mais t2 mais t menos 1 em relação a t. Integral de t3, t3 sobre 3 mais t3 sobre 3, né? Que é t elevado a t2 mais 1 sobre 2 mais 1. Integral de t2 sobre 2, menos a integral de 1 dt, dá t, né? Substituir em 1 e subtrair em 0, aí vai dar 2 sobre t, certo? Vamos ver se a gente chega no nosso portfólio, porque nosso tempo, né, tá ouro aqui, tá vendo? Aqui, onde é que tá? Deixa eu ver se eu chego logo lá. 5,3, será que é esse slide aqui? É esse aqui, 5,3. Exercício proposto 2. Ó, aqui tem um resolvido 2, tá vendo, gente? Ó, o 3 é semelhante a esse aqui. O 3 do portfólio extra, tá entendendo? Entendeu, Benito, Rafael? Ixi, o pessoal está se cansando, né? Mas pode assistir depois e ver o que eu estou dizendo, tá? Ó, circunferência do cilindro. Ah, aqui é no plano, tá, gente? Aqui é uma circunferência, tá dizendo, tá? Aí eu disse que era exemplo. Vamos por outro aqui, por outro slide. Okay? Eu botei esse aqui, mas não é, não. Esse é o 4. Exemplo oposto 2. É esse aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. X, Y, Z, a componente do campo, né? 2x2y, a segunda, e 3yz2. Pronto. Sobre a circunferência obtida pela interseção desse cilindro de raio 2 com o plano Z igual a 1. Tá? Aí, ó, você lembra daquela parametrização que eu fiz? Aí, o que, que você vai fazer aqui para achar o f de t, a parametrização? Eita, gente, é minha dificuldade. Vai achar o x e o yz, né? X, vírgula, y, vírgula, z, tá? Fecha parênteses. Aí o x, foi o que eu fiz lá? X igual a t, né? Para ficar mais simples possível. Quem vai ser o y? Y igual, tá?
Aí você tira o valor de y daqui, né? Vai ficar o quê? Raiz quadrada, mais ou menos, raiz quadrada de 4 menos x2. Aí você vai ter que decidir que é o y, se é mais ou se é menos, né? Mas esse x aqui, você substitui lá, fica a raiz quadrada de 4 menos T2, tá certo? Opa, eu já ia botando x. T2 é a segunda componente que vai colocar aqui. Agora aqui é mais ou menos. Descido lá no seu caso, é porque se tem parte positiva e parte negativa, viu? Tá vendo, tá vendo como é bom olhar a figura? Esse cilindro ele é assim, tá? É um cano, né? É um cano. O eixo Z está bem aqui no meio, tá? O Z está aqui no meio. E esse plano Z igual a 1, ele é assim, ó. Né? Aí você tem uma circunferência aqui, não é isso? A altura do plano Z igual a 1. Você está querendo obter essa circunferência. Então, esses valores de y, aí você não tem o y assim, ou oh, meu pai do céu, o x assim, né? O x assim, o y, né? E o z aqui para cima. Façam com GeoGebra, gente. Aí, essa circunferência, ela é como se você estivesse deitado aqui e vai olhar para ela, tá? Daqui, está deitado aqui, aí ela está orientada positivamente, essa circunferência aqui. Positivamente, sentido contrário, os ponteiros do relógio, né? Daqui embaixo, você olha um relógio aqui de cabeça para baixo, ele ia girar assim, né? Positivamente é assim, né? Então, o Y, de certa forma, ele tem uma parte positiva que está para cá e uma parte negativa. Aí você vai usar aqui a parte negativa para o lado esquerdo do plano XZ e a parte positiva para cá, tá? Vai ser duas parametrizações, tá vendo? Ah, mas é a parametrização, né? Aqui tá. Ah, parametrização para fazer a integral do campo, né? Aí você vai fazer duas integrais, né? Não é isso? Poxa, eu não fiz essa perversidade, eu estou vendo isso agora, tá? Tá vendo? Mas trabalha um pouquinho que é 10 pontos, né? Ou 2 pontos, né? Tá certo? Faz as duas parametrizações, as duas. E quanto é o Z? O Z ele é igual a 1, tá, gente? É constante, ó, vai dar uma maravilha, tá? Então, quanto é o F de T? X, que é T, né? Aí, para uma função, você usa menos raiz de 4 menos T2 e Z igual a 1, todo tempo. Para outra, x igual a t, y igual a menos raiz de 4 menos t2 e z igual a 1. Aí, coloca um pontinho aí, vê qual é o t que você vai precisar para achar um pontinho do arco do lado direito e outro do lado esquerdo. Pronto, aí substitui lá nas fórmulas, tá? Tá vendo? Aí você resolve esse aí, tá? Vamos nos apressar que eu quero um pouquinho o outro, mas vai conseguir. Qualquer dúvida, tá, gente? Bota no fórum, se ainda tiver aberto. Né? Nós vamos para o Teorema de Green. Ixi, pai do céu, 5.4. Então eu vou ter que carregar. 5.4. Mais uma meia hora a gente acaba, gente. Eu também estou cansado, viu? O Teorema de Green é 5.4. 5.4 não está aqui. Não sei se eu poderia carregar tudinho, tá?
para não perder tempo. Pronto, mas esse aqui é o último, tá? Os dois exercícios aqui. Bom, vamos começar aqui do Teorema de Green. O Teorema de Green está a região, o exercício número 4, gente. Ó. Aqui começa definindo umas regiões onde você usa a fórmula dada pelo Teorema de Green, tá? Façam leituras aqui, tá certo? Vamos ganhar tempo aqui, tá? Aqui está a fórmula dada pelo Teorema de Green, tá? Olha, isso aqui é a integral de um campo sobre uma curva, tá? Aí vocês vão ler aqui, tá? E vão entender isso aqui. Aqui o campo tem componentes P e Q. E o dr, dx e dy. Então, aqui já é a integral do produto escalar. Então, isso aqui é a integral do campo sobre a fronteira da região, tá? A fronteira da região é onde ela termina, tá? Ela termina, certo? Aqui tem as condições, tá? Tá vendo? Aqui tem uma região com buraco, a fronteira é essa curva aqui, essa aqui e essa aqui. Então, quando eu for calcular a integral sobre a fronteira, olha, isso aqui é só para a região fechada, gente. Tá vendo? Porque você vai passar da integral de um campo sobre uma curva fechada para a integral dentro da região limitada pela curva fechada. É isso que está dizendo aqui, tá? Como é que você passa, tá? Dessa maneira, você usa as componentes do campo, tá? Ou seja, você substitui a integral de um campo sobre uma curva para a integral de uma função real sobre uma região. Ó, integral integrada de uma função real de duas variáveis e integral de campo se relacionando, tá? Tá vendo? Certo? Agora tem que ser exatamente com esses dados que está aqui, tá? O campo tem componentes P e Q, certo? Isso aqui já é o produto escalar do campo pelo dr. Leia aqui que vocês vão entender, tá? E como é que você deixa de resolver o problema calculando a integral de linha para calcular a integrada? Você passa para a integral dentro da região, tá? Tá vendo? A região A. Delta A é a curva que está limitando a região A, tá? A é a região. Aí como é que fica a função real? Você calcula a derivada da segunda componente com relação a x. Ó, há uma troca aqui, ó, ó como a matemática é misteriosa, né? Bem que podia ser a derivada da primeira em relação a x menos a derivada da segunda em relação a y, tá? Olha o detalhe aqui, tá? Só é igual se você calcular a derivada da segunda com relação a x e subtrair pela derivada da primeira com relação a y, tá? Tá vendo? Aí há igualdade. Isso é demonstrado aqui, dá um trabalho, gente, tá certo? Demonstrado, tá? Tá vendo? É a demonstração, vamos até lá, tá? Aí eu tenho aqui o exemplo resolvido, o exemplo, o exercício 2, gente, o exercício 2, tá? Aí tá lá na frente, não tá mais aqui depois do outro, tá? Vou passar logo para o 7 aqui, né? Teorema de Green. Tem que passar para a lista de exercícios, viu? Pronto, tá aqui, ó, o exercício 4 do portfólio. Ele é o exercício 2 que está proposto aqui, tá? E o que diferencia de 4 exercícios é a curva, tá? Tá certo? Agora, essas curvas aqui são todas fechadas, elas vão limitar uma região, tá? Aí, o que nós estamos pegando aqui no exercício 2 é um triângulo,